Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje, na aula, nós vamos dar início ao capítulo 2, ok? A gente vai falar sobre a origem e propriedade da matéria. Mas, professor, opa, já não ia gravar, que eu esqueci de tirar o fone. Olá, turma, tudo bem? Ok, hoje vamos dar início ao capítulo 2, origem e propriedade da matéria. Professor, eu não tenho livro, o que eu vou fazer? Eu vou ficar prejudicado? Não, né? Em vídeos anteriores eu falei para vocês até da atividade, tá? Eu disponibilizei o material para vocês, mandei a apostila, tá? Então você não ficará prejudicado em relação à atividade e ao material que eu estarei mandando, tá, do livro. Quem tem o material, o slide não precisa baixar. Ah, professor, mas eu quero baixar. Tudo bem, você pode baixar, tá? Agora, o exercício lá que eu mando, a apostila do exercício, se você tem um livro, você não precisa. Eu mando lá a apostila para aqueles alunos que não têm, ok? Aí eles irão resolver. Ou então, Thomas, se eu pegar o livro digital, como eu fiz em vídeos anteriores, aí você pode ir copiando. Pausa o vídeo e copia lá a pergunta, beleza? Então, vamos lá dar entrada ao novo conteúdo, tá? Vou mandar esse material mais para frente para vocês, ok? Porque eu ainda não acabei, eu estou finalizando do bimestre todo, ok? Então, vamos lá falar sobre origem e propriedade da matéria. Turma, antes de a gente falar sobre a matéria, precisamos estudar a menor partícula, né, que existe, né, praticamente invisível, tá? Que é o átomo. E o átomo, tá? Ele vem da palavra grega, que significa não divisão, né? Ele não é divisível, tá? Então, o que se pensava antes? Que o átomo, no seu estudo, né, principalmente lá pelos gregos, há muito tempo atrás, né, antes de Cristo, eles pensavam, por exemplo, aquela rocha ali, ela é formada pelo quê? Aquela árvore é formada do quê? Se eu quebrar ela em milhões de pedaços, transformar em poeira, o que vem depois daquilo ali? Né? Então, ele já pensava que poderia existir alguma estrutura, alguma partícula, né, que poderia formar a matéria. Tá? E a matéria, né, é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Você já ouviu falar sobre isso. Tanto é que muitos professores falavam para vocês em sala de aula, ó, fulano de tal, sai daquela cadeira ali, vocês não podem ficar sentados juntos, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? E a matéria, ela é formada por átomo, né? O átomo forma moléculas, moléculas formam a matéria, tá? Por exemplo, este copo, esta garrafa aqui, tudo é feito de matéria. E essas matérias, elas são feitas de átomo, tá? E aqui, ó, imagine uma garrafa e ela ocupa um lugar no espaço. Ou seja, é necessário reservar um espaço na mesa ou dentro da mochila para acomodá-la. Portanto, é constituído de matéria. Então, matéria é tudo aquilo que vai ocupar um lugar no espaço. Se você pegar sua mochila, colocando livro, colocando várias coisas, você vai ver que vai ocupando espaço. Com o tempo não dá para colocar mais nada lá dentro, tá? Então, aquela matéria, tudo isso que você vê existente, é feito de átomo, tá? A menor partícula que a gente tem, tá? E o átomo, pessoal, ele é tão pequeno que o microscópio eletrônico mais potente do mundo não consegue observá-lo, tá? Ah, professor, não consegue observar o seu interior. Mas como é que eles sabem da sua estrutura? Através do seu movimento. Tá? Como o átomo ele é instável, ele está em constante movimento, né? E ele também é radioativo, sua radioatividade, a sua eletrosfera, que a gente vai ver mais para frente as propriedades do átomo, assim possibilitou o estudo dele, ok? A minha imagem vai travar, que é por causa da GIF. Toda vez que tiver uma GIF, a imagem meio que trava, tá? Então, através, ó, tá vendo aqui essas reações, ó? Através das reações aqui de elétrons, né, nêutrons, prótons, ok? Dá para perceber como é a formação de um átomo, mas até o microscópio mais potente do mundo não consegue ver o seu interior, ok? E o conhecimento do átomo, quando começou? Eu falei para vocês que antes de Cristo já tinha, né, pensamentos filosóficos, né, dos gregos antigos sobre o surgimento, sobre a propriedade de determinada matéria, determinada partícula. Como eu falei para vocês aqui, ó, vamos supor lá, eu tenho esse papel. O filósofo grego pensou, ó, eu peguei esse papel, parti ele. Peguei esse outro aqui, ó, parti. Peguei mais, parti, ó, parti, ó, milhões de pedacinhos aqui, ó. Aí imagine aqui, ó, que se eu continuasse
rasgando aqui esse papelzinho, ia ter uma parte que a gente não ia conseguir mais ver, né? Você não ia conseguir mais ver, mas dava ainda para continuar, ó, rasgando. Então, o que aconteceu? Essa formação aqui, esse papel, quando eu rasguei tudinho, até você não enxergar, é um átomo, ok? É igual imaginar uma pedra. Você já viu uma pedra, quando você quebra ela, ela vai ficando pedregulhos, pequenininhos, né? Pedrinhas, depois torna-se areia. Depois da areia, você não consegue mais ver aquela partícula. Aquela partícula lá que está formando a areia é um átomo. E o Pierre Glissandi, tá? Ele foi importante porque ele começou a estudar, tá? Principalmente lá em 1500 para 1600, ele era filósofo matemático e ele expôs um trabalho fundamentando, tá? Nos pensamentos antigos gregos, e ele falou assim, ó, sugerindo, né, que o átomo seria uma partícula indivisível. Lembra que eu falei aqui no slide anterior, né? O átomo do grego significa não divisão. E o Pierre Glissandi, ele falou, ó, existe uma partícula tão pequena que ela é indivisível. Vai chegar um ponto que você não vai conseguir mais dividi-la. Okay? E ele falou que essa partícula, essa molécula tão pequena, indivisível, era responsável pela formação de todas as moléculas, de toda a matéria, né? Formação do universo, tudo que existe era feito do átomo, era composto por um átomo. Ok? Tanto é que tá aqui, ó, você tem, ó, aqui um átomo. Este átomo aqui, ó, forma uma molécula e essa molécula forma uma matéria, ok? Então, o que ele falou? Você tem um átomo e esse átomo, no final das contas, ele vai formar uma matéria, né? Vai se encaixando até formar determinado organismo, determinada matéria. Só que depois, ó, você sabe, nós estudamos lá no método científico que todos os cientistas, todos os pensadores antigos, quando eles concluem o seu trabalho, né, através da observação, experimento, análise, quando eles concluíram, eles têm que divulgar. Já pensou se o Pierre Glissandi não divulga? Ó, eu sei que o átomo ele forma matéria e ele é indivisível. Já pensou se ele não falasse isso? Esse conhecimento ia ficar esquecido por muito tempo, né? Mas como ele divulgou e ele foi estudado, né, o átomo através de outros pensadores, através de outros matemáticos, físicos, cientistas, naturalistas, tá? Que perceberam, será que ele é divisível ou ele é indivisível, tá? Depois, com o tempo, surgiu a ideia, não, o átomo sim é divisível, né? Principalmente aqui o Thomson e o Rutherford. Tanto é que o modelo atômico, que vocês estudam, nós estudamos, tá? Principalmente vocês vão estudar lá na química, a partir do 9º ano, você vai ver que o modelo atômico que hoje existe é do Rutherford e Bohr. Tá? Então, a partir do Rutherford mais o Bohr, definiu-se como era a característica de um átomo. Né? Você tem lá o núcleo, você tem um nêutron, você tem um próton, você tem um elétron, você tem um eletrosfera. É esse modelo que é definido pelo Rutherford e Bohr, né? E o Albert Einstein também foi importante, ele estudou a propriedade, mas ele era mais focado na física. Então, eles estudaram a existência do átomo como uma estrutura divisível, baseando-se em pesquisas desenvolvidas anteriormente, mas com auxílio de novos equipamentos. Então, esses novos equipamentos aprimoraram no estudo do átomo e perceberam, sim, o átomo é divisível, né? Que você consegue dividi-lo, ok? E o Thomson aqui, ó, e o que ele propôs aqui, principalmente lá no século, no final do século, no início do século, no final do século XIX para o século XX, ele fez experimentos realizados, né, que propôs conhecer melhor o átomo. E o que o Thomson viu aqui? Ó? Ele observou que o átomo ele tinha elétrons, tá? Identificação de uma partícula que recebeu o nome de elétron. Ele verificou que tinha uma partícula de carga negativa naquele átomo. E quando ele percebeu que tinha uma partícula de carga negativa, né, ele nomeou de elétron. E o que ele verificou? Que essa partícula ela ficava, ó, rodando lá. Ó. Então, esse elétron, ele viu que tinha uma propriedade que ficava rodando. Como ele percebeu que ficava rodando, então ele percebeu, opa, se ele fica rodando em órbita de determinada propriedade, então ele deve ter um núcleo. É só você pensar, não tem um Sol? É como se o Sol fosse o nosso núcleo. Os planetas não rodam em torno dele, então ele percebeu, opa,
Se essa partícula está rondando algo, com certeza aí deve ter um núcleo, tá? Então, foi isso que o Thomson identificou, o elétron, tá? Então, o Thomson já foi importante aqui, ó, para o descobrimento, né, para a origem e propriedade do átomo, tá? Eu estava tentando lembrar o nome dele aqui, é o elétron, tá? Então, o elétron aqui, ó, da DC Comics, tá? Só para dar um exemplo para vocês aqui, tá? Ele diminui, né? Tem um da DC, tem um da Marvel, tem um, esqueci da Marvel, acho que é Capitão Átomo, né? Eu não lembro, tá? Mas aqui o Thomson é importante porque identificou a partícula, né? Ele identificou o elétron, tá? E depois outros vieram também a descobrir outras propriedades do átomo, tá? E o Ernest Rutherford também lá no final do século XIX, início do século XX, ele, né, em 1911, já no século XX, ele realizou experiências envolvendo a radioatividade e propôs um modelo planetário, né, no qual o átomo apresenta um núcleo e também contém partículas que foram chamadas de prótons. Então, o que ele verificou? Opa, eu vi lá que o Thomson identificou o elétron, então eu vou estudar mais aprofundado. E eu verifiquei através de teste que ele possui uma radioatividade, né? E o que é essa radioatividade, né? Que é uma energia liberada pelo átomo, né, através do seu núcleo, quando ele está instável, quando ele está, né, em movimento. Então, ele verificou a energia liberada pelo núcleo do átomo instável. Então, ele verificou, opa, se o Thomson verificou que tinha algo lá, onde aquele elétron ficava rodando, provavelmente tem algo lá no meio. E no meio tem um núcleo, e só que esse núcleo libera uma radioatividade, uma energia, e é assim que possibilitou o descobrimento, né, de outras propriedades, de outras partículas do átomo, né, como o próton, um nêutron, né, que está lá no núcleo. Então, ele verificou que o átomo ele tem um elétron, que tem carga negativa, e ele verificou que tem os prótons, né, que são partículas positivas. E a partir dessa descoberta da radioatividade, que ele conseguiu identificar que o átomo tem um núcleo e tem prótons, né? E os elétrons encontram-se espalhados numa região denominada eletrosfera, tá? Então, essa carga lá de energia que ele tem, ele viu que é proveniente lá da eletrosfera, tá? Que circunda aqui, ó, o átomo. Olha aqui, ó, por exemplo. Você tem, ó, o núcleo. No núcleo, o que ele verificou? Ó, tem prótons que estão lá junto com ele, com carga positiva, dentro do núcleo. E ele verificou, lá através do estudo do Thomson, que tinha elétrons, né? Ó. E esses elétrons têm carga negativa. Só que como ele verificou que esses elétrons ficavam fazendo movimento, ele verificou que esse movimento era através de uma eletrosfera, ó, tá? Que circunda aqui o átomo, né? Então, o seu estudo foi importante, ó, para definir um modelo, ok, do átomo, tá? E principalmente aqui quando chegou com o Bohr, tá? O Bohr, né? O Niels Bohr, que ficou definido a estrutura e o modelo atômico, juntamente com o modelo do Rutherford, né? O modelo que a gente conhece hoje é o Rutherford e Bohr, né? E o Niels Bohr, ele aprimorou o modelo de Rutherford, sugerindo outro, né, em que a eletrosfera é composta de órbitas predeterminadas e o elétron descreve uma órbita, né, em cada uma dela, né, de cada vez. Então, se ele roda assim, ó, ele roda aqui, então ele fica em constante movimento, porque aquele elétron ele não está parado, ele está em constante movimento, ele está orbitando aquele núcleo, né, aqueles nêutrons e prótons, e ele se movimenta através, ó, de uma eletrosfera, ok? Então, ó, o modelo de Dalton, muito tempo atrás, ele verificou que tinha uma partícula, o modelo de Thomson, né, que já verificou que essa partícula tinha cargas, né, e essas cargas eram negativas. O Rutherford já viu lá que tinha um núcleo, no núcleo você tinha prótons, que esses prótons têm carga positiva, e também juntamente com elétron, né, que tem carga negativa. E o Rutherford, né, o Rutherford já desculpou o Bohr, ele identificou, né, que os elétrons eles vão ficar mesmo circundando, né, orbitando o núcleo do átomo através, né, da eletrosfera. Então, esses elétrons circundavam através de uma eletrosfera, né? Então, aqui ficou definido, né, o modelo de Rutherford e Bohr, né, onde você tem um núcleo. No núcleo você tem nêutrons, você tem prótons e rodeando ele você tem os elétrons. Lembrando
elétrons, carga negativa, prótons, carga positiva, e nêutron, carga zero. Não é negativa, tá? É zero. Você tem aqui, ó, para esse lado do muro você tem um próton, para este outro lado do muro você tem um elétron. E o nêutron fica em cima do muro, né? Ele vai ficar em cima do muro, ok? E essas informações a respeito, né, da composição do átomo foram essencial para, né, a humanidade, né, que ela conseguisse progredir em termos tecnológicos em diversos setores, principalmente aqui na medicina, porque o átomo foi importante para a medicina, principalmente por raio-x, né, através de aparelhos de raio-x, conseguiu-se, né, através das partículas, por causa da grande radioatividade, das partículas atômicas, deu para você conseguir estudar, né, as propriedades do organismo, né, para você verificar se o ser humano ia ter algum bar. Ah, o cara caiu, como é que eu sei que ele quebrou? Sei que está doendo, mas a partir, né, do raio-x aqui, ó, deu para você descobrir onde tinha lesão, para você verificar as estruturas internas. E também aqui já mais avançado, tá, a ressonância magnética, tá, que dá para estudar com propriedades, o funcionamento daquele organismo e se há alguma alteração naquele organismo. Porém, turma, também ele teve, você sabe, né? A Segunda Guerra Mundial, que através do átomo, né, criou uma bomba atômica, né? Já viu? Bomba atômica, né? Que foi jogado lá, né, no Japão, que causou milhares, né? Milhares de mortes, né? Já no finalzinho lá da Segunda Guerra Mundial, ok? Então, não veio só para o bem, tá? Veio também para fazer o mal através da bomba, né? Que foi lançada no Japão. Então, foi importante para novas descobertas, medicina, tecnologia, né? Aprimoramento de determinados materiais, mas teve, né, uma que vai ficar marcada para o resto de todos os tempos, tá? Que foi a criação da bomba atômica, né? Que foi criada para algo ruim. Ok, turminha? A aula de hoje nós ficamos por aqui. Eu parei na página. Eu estou na página 16, viu? Do livro de vocês já. Beleza? Qualquer dúvida, manda mensagem no privado do WhatsApp. A gente vai ter aula quarta-feira de novo, né? Acho que vai ter aula quarta, quinta, né? Então, nós nos vemos na próxima aula. Tchau, turma. Abraço. Até o nosso próximo encontro.